Tanto que teve uma situação mesmo em 2018, né, que eles vieram, né, e eles disseram assim, eu que não falei pra Felipe, né, e nem pra minha mãe, que eles falaram assim, e o que aconteceu lá, na verdade, né, porque agora, né, agora eu vou me ferrar, mas eles falaram assim, que Luiz, ele iria me respeitar, né, que ele iria entender muitas coisas, né, e que eu ia ajudar muito ele, entendeu? Muito, muito, muito ele, né? E para onde eu fosse, ele iria comigo e mostrou, né? Leve ele junto com você, né? Ajude ele, que ele vai te ajudar muito, né? Ele vai te respeitar, ele vai entender muitas coisas, né? Aí, na época, né? Aí mostrou essa visão assim, né? Aí eu me lembrei do negócio lá, né? De Quiriri falando, né? Na época de Rick, né? Eu te enxergo atrás do espelho, eu vejo tudo, entendeu? Como observa a Gabriela também e os outros irmãos, né? E tanto que ele que falou que Marcos ia enfiar a faca no meu peito, né? Mesmo que as ordens separem, eles mostram, né? Aí eles pegaram e mostrou isso, né? E disse que falando essa situação, né, de Luísa que eu não contei pra Felipe na época, né? Eu ainda cheguei pra Felipe pra dizer, ah, porque Belial disse que era pra eu segurar o INSS. Na verdade, eu falei isso, eu falei sobre o vídeo sobre isso, né? Porque quando o pai dele falou, vem aqui pedir lagartixa, eu fiquei, hã? Eu falei, não entendi, né? E a questão de essa foi o que eu falei pra minha mãe, né? Que Luiz, pra poder tentar me ajudar, né? Ele tentou me ajudar, né? Ele viu que eu ainda tentei lá, né, fazer a questão de sair do INSS. Eu tento, quando eu tava em Canoas, que ela ainda me perguntou quanto tempo você ficou lá. Aí eu entendi, eu falei, não sei não, pergunte a Luiz, né? Que teve uma época aí que ela ficou falando que o Luiz estava devendo dinheiro a ela. Eu falei, minha mãe, assim. Que eu falei pra ela, eu falei assim, minha mãe, olha só. Quando eu fui pra casa do avô de Felipe, que eu saí de Canoas, eu paguei o quarto pra ficar com o Luiz, pra ficar lá. Ficar com o Luiz não, pra ficar lá, entendeu? E minha história em relação a Luiz, né, os seres superiores viram o porquê que eu tive que ficar com o Luiz, né? E eles mostraram pra mim que ele era muito esperto. Só que eu não sei ser esperta, ninguém nunca me ensinou a ser esperta, entendeu? E eles não falaram que ele era uma pessoa ruim, eles falaram que ele é uma pessoa muito esperta, é diferente, entendeu? Entendeu? Aí eu peguei e vi, né, o jeito, que eu não tive escolha, eu tive que ficar com ele, né? Porque eu ia morrer ali em Canoas, né? E foi quando tive que trazer ele para próximo, né? Para poder entender também o porquê que Felipe era igual a Danilo, para poder entender, né, quem estava por detrás de Felipe. Que inclusive essa história da mãe de Felipe, né? Que ele falou, você é advogada do diabo, não sei o que. Eu percebi, na verdade, que a mãe, a madrasta de Felipe, né? Que eu me lembro que Rodrigo falou assim, Denise e a madrasta de Felipe é igual a mãe de Gustavo, né? E eu contei pra Gabriela na época que a Gabriela pegou e falou, o quê? Eu falei, igual a mãe de Gustavo. Só que eu entendi. A madrasta de Felipe foi a família por detrás. Simone por detrás. Por isso que quando eu fiquei uma semana lá, ela me xingou de puta pra baixo. Que eu ainda contei pra minha mãe e falou assim, foi? Eu falei, foi. A mulher do nada deu uns piti, né? Isso em 2013. Eu nem conheci o pai de Felipe direito, entendeu? Ela me xingou, me esculhambou toda, né? E eu fiquei um tempão assim, olhando. Eu falei, nossa, que mulher louca, entendeu? Que você vai se arrepender, que essa mulher é uma vagabunda, uma puta, né? E eu fiquei, hã? Só que eu tinha sentido nele, né, pelo o dom que eu tenho, que mesmo que ele falou, que Felipe falou que meu pai é bonzinho e age dessa forma, né? Ela só falta dar essas coisas nela, que o Felipe falou lá como ela era, né? Só que eu achei estranho o jeito dela, né? Parecia que tinha alguém por detrás, né? Aí eu me pergunto se não foi Gustavo, me pergunto se não foi a irmã de Gustavo, né? Não me pergunto se, né, Simone por detrás, gente da família por detrás, né?
Na internet, meu amor. Né? Por isso que a mulher foi e me atacou. E eu peguei e fiquei olhando. Falei, que loucura. E me atacou mesmo, que eu me lembro que uma vez, né, que eu não contei 2018 toda, né? Luiz chegou da rua, né? E antes dele chegar, subiu uma entidade, um espírito. Que foi justamente um espírito que Felipe tinha falado pra mim quando ele era pequeno. Puxou ele com a cama e tudo, né? Que é um cabeludo. E esse espírito veio atrás de mim. Ele chegou no quarto de Felipe, parecia até que ele já conhecia. Aí chegou no quarto que eu tava e veio atrás de mim. Aí quando ele veio, ele ia me puxar pelo pé. Aí na hora eu peguei a chave das Nokianas, né? A quinta chave. E li, né? Aí ele pegou e ficou quieto. Aí eu falei, agora vai embora. Que eu ainda vi esse tio Lasco, que é o tio de Luiz, que é outro que precisa ir pro mundo espiritual, precisa ser ajudado, né? E pra personificação da mão direita, né? Vi o avô de Felipe, né? Que eu falei, ó, avô de Felipe. Que ele ainda me viu e tudo, né? Que ele ainda disse que aquele prédio lá era dele, né? E Mestre Belhão ainda chamou ele de porco, né? Eu falei, ele é esse porco. Aí eu falei, peraí, por que isso? Entendeu? Aí eu entendi o porquê, por causa da criação. Entendeu? A criação hereditária lá da família. E o bisavô de Felipe veio uma vez e ficou falando muita coisa errada desde muito tempo. Muita coisa errada desde muito tempo. E ele com muita afinidade com, com, com Wagner. Eu falei, pô, tomara que no futuro, né, tirem eles daqui e levem para o mundo da personificação da mão direita, né, a central dos rankers lá, para ajudar eles, né, porque eu observei como eles eram, né. Aí eu fiquei um tempão observando, um tempão, né. Aí ele pegou que eu me lembro que o irmão espiritual, né, o irmão na casa que antes de queimar pegou e falou assim, Denise, não fale desses espíritos pra sua mãe não, né? Eu espero que ela não mande fazer alguma coisa com esses espíritos. Ou, sei lá, junte com alguém pra poder, né, levar pro mundo espiritual e dizer, ah, ajudou Felipe, né? Mas que levar é até bom, né? Que leve pro mundo dos crackers, né? Pra eles terem ser ajudado, né? Na verdade, eu peço aos irmãos, né, carnais, né, que entrar na casa lá, né, do avô de Felipe no futuro, né, pedir aí para os irmãos aí, né, ajudar. Tirar esses espíritos de lá, né, faz um pedido, né, pedindo, né, aos seres superiores, bota os nomes deles todos, né, e pede para que mande, né, os irmãos e vocês lá, né, na matéria lá orgânica, para eles poderem levar esses espíritos, né, para eles poderem ser levados para a personificação da mão direita, o nome dos âncares, né, que eles precisam ser ajudados. Eu entendi. É que eu não contei tudo, né? E sobre essa questão de gesso foi o que eu falei que eu falei pra minha mãe, né? Que Luiz tentou me ajudar, né? Me botou com a roupa, né, dele, tipo de Gerson, né? E disse que porque eu tentei ir pra Canoas, né? Eu tentei transferir para poder trabalhar ali no Walmart do Canoas, em Canoas. Tanto que a pessoa lá do RH quis me transferir para lá, para eu trabalhar lá. Só que devido às situações, né, eu tive que ir para o INSS ou para poder cancelar logo, né, ver o que ia acontecer. Aí Luiz tentou me ajudar mesmo. Justiça seja feita, ele fez isso, né. Aí eu fui porque eu fui daquele jeito, que eu ainda brinquei com o Felipe, né, a maluca do INSS, fiquei brincando, né, eu falei, ó, que maluquice é essa, né. E que era pra ver se eles liberavam, né? Aí tinha marcado na perícia, né? Fui no médico e tudo que eu paguei e tudo. Aí foi aí que ele pegou e falou que isso é o que? Brincadeira, né? E ainda mais quando viu que era eu. Aí eu falei, ah, tá, entendi agora. Entendi agora, entendeu?
E na verdade de hoje que eu tava tentando tirar o INSS, né? Como o Luiz que foi orientado para poder me levar pro CAPS, o Luiz que foi orientado para poder me levar para o hospital, né? Por isso que trancar a porta, pegar meus documentos, porque por isso que eu peguei meus documentos e queimei tudo, né? Que ele falou, tá queimando coisa aqui, e eu queimei por causa disso, né? Felipe desesperado, né? Ela vai se matar, né? Já tava desesperada por causa do que via a mãe se matar, né? E aceitando a situação da mãe dele, eu entendi, né? Foi a atitude de Nancy, né? Que Nancy foi uma pessoa que ela enganou, né? Não só a mãe de Felipe, como o próprio Luiz mesmo, né? Que eu acabei partindo em frente de Luiz, né? Que eu ficava sem entender, né? Depois que eu entendi, aí quando eu vi o WhatsApp dele e vi o WhatsApp de minha mãe aqui, que eu vim entender, né? Que ela emprestou 15 mil reais a ele, né? Dizendo que ele se fez, né? Dizendo que estava passando por necessidade, né? Quando eu voltei, eu falei, você deu 15 mil reais ele pela minha cabeça e pela minha alma. Ela pegou e fez assim, ó. Mesmo que ela negue, ela fez assim, ó. Eu falei, pois é, você pagou pela minha alma. Entendeu? Aí depois ela ficou cobrando a ele, dizendo que não tava pagando, né? Ficou aqui falando, vou mandar. Dá vontade de mandar matar, pegar lá e mandar matar. E eu olhando pra cara dela. Eu falei, vai mandar matar o pai de Felipe? É assim, é? Manda matar os outros assim, é? Entendeu? E eu observando, e eu desesperada com o Felipe, ela vai mandar matar seu pai, entendeu? E eu falando, eu falei, véi, que maluquice é essa? Né? É porque ele não me pagou, eu falei, você deu pela minha cabeça. Ela, não, porque eu dei, porque eu achei, o tempo que você ficou lá, porque eu pensei que você tava passando fome, que você não tinha nada. Eu falei, minha mãe, na casa de Luiz, não tem nem conta-gota. Foi o que eu falei, ou conta-gota não, relógio, né? Infelizmente eu vou ter que falar, né? E lá a água é poço artesiano. Por isso que não tem, na verdade, porque lá são fases, né? E é gerador, né? Não é nem é gerador e é poço artesiano, né? Lá é uma coisa bem arcaica, né? Foi o que eu falei pra minha mãe, entendeu? Aí ela ficou observando. Eu falei, pois é, né? Tanto que quando desligava as coisas, que às vezes ele até mostrou, né? O Belial mostrou, são fases. Eu falei, o que foi desligando isso? Não, são fases que desliga, né? Ele acaba fazendo assim, não é nem porque ele quer, né? Aí ficou observando. Aí eu falei, ah, tá, entendeu? Só que eu acabei partindo pra frente, pra cima dele, porque na época eu ficava sem ideia, eu ficava atrás de Felipe. Ó, o documento de gesso, ó, os seus documentos, ó, e ficava atrás de Felipe, né? Até eu entender. Ou seja, eu fui muito atrapalhada, né? E eles disseram, Denise, você tá vendo de pertinho o que é que um irmão carnal passa, né? O que é que tá passando aí, né? E mostrou a questão da criação, né? Que eles disseram, a gente não aguenta mais, a gente já tá de saco cheio da criação errada aí, né? De Luiz, e Luiz veio com a criação errada também, né? Que eles disseram, tenha paciência, Denise, com as pessoas, né? Que teve hora que eu me estressei, né? Aí depois eu parei, que Bela me mostrou, que assim, tudo que você fizer, Luiz vai ficar em cima de você. Aí depois eu parei, né? Aí eu falei, eu tenho que ter paciência, porque eu já percebi aí que é criação mesmo. Ele veio de uma criação, né? O pai dele também veio de uma criação. O bisavô, apesar de ser assim, parece que tem um juízo melhor, né? Que eu vi ele vindo e ele dizendo muita coisa errada, né? Wagner também acaba tendo, né, criação, então tudo é criação, né? O Oliveira, que nome pesado que o Belião falou, né? Então acaba tendo criação, e é criação, né, geração, né? E foi mostrado que a mãe de Luiz era muito gente boa, tinha um coração bonzão, né? Então acaba acontecendo isso, né? E as pessoas, muitos amigos, né? Aconteceu aquele lance da criança, mas a criança, depois que eu entendi, né? Foi a orientação de Simone, entendeu? E eu fiquei de cara com isso. Eu falei, nossa, quando eu entendi, quando eles mostraram, nem Luiz não sabe, nem sua mãe não soube disso. Eu que contei aqui, é tipo, agora tem que destruir a prova. Por isso vai trazer rouba. Falei, bizarro, entendeu?
E Gustavo, porque é Felipe que vai dizer. Né? Tá com raiva, vai dizer. Ó, manda Gustavo. Na verdade, não é nem Felipe, né? É quem entra em contato com Graciela, né? Que na verdade é elas mesmo. Não é o Felipe, não. É Graciela. Né? E olha lá se essa outra pessoa aí não vai ser ou a mãe de Gustavo ou a própria Graciela. Né? E é evangélica, né? Quer dizer, tudo mal direcionada. Ou seja, isso já é deles. Por isso que quando o Luiz, né, agiu comigo, né? Eu peguei e falei, ah, é assim, né? Me mata, aí meu espírito vai ficar assim. Que eu comecei a raciocinar sempre, que eu raciocino aqui, entendeu? Aí eu comecei a raciocinar. Eu falei, ó. Aí depois eu vi a atitude de Luiz e eu pensando, pô, a Luiz é foda, viu? Eu tentando ajudar e ele fazendo isso comigo, né? Por isso que eu brigava com ele, né? Que a gente se atracou e tudo. Eu falei, não é possível que ele não entende, né? Eu tentando ajudar a pessoa aqui, né? O filho ama ele, né? Os outros filhos também, né? E a pessoa fica, mete o louco e age dessa forma aí, né? Até eu entender. E foi os seres superiores que mostraram. E o total analogia do lado dos ângeles, que é um anjo, né? Que o povo chama de anjo. Ele que me mostrou, que ele teve comigo. Eu entrei na casa de Felipe com ele, né? Com Belial, ele, com todo mundo. E eu fiquei, que miséria, velho. E vi os que vieram, né? Com o Luiz. E que na verdade aquele total analogia ali, né? Eu vi também um parecido do lado da filha de Nancy, né? Aquela garotinha ali, eu vi do lado dela, né? Que eu falei, ele é menos evoluído. Eu fico um tempão observando. Um tempão, um tempão. Tem uns que são evoluídos, mas tem uns que é menos evoluído. Né? Que ela ainda me contou uma história que uma vez minha mãe viu um bode, né? Eu falei, aí eu fiquei dando risada. Eu falei, ó, ai, ai. Né? Foi o que eu vi. Eu fiquei observando, entendeu? É que tem uns que são mostrados antropomórfico mesmo, né? Ele tem a cabeça de um bode e tudo, né? E tem outros que parecem um homem. Belial mesmo não tem nada a ver com o que tá na internet, né? Ele parece um homem, né? E não, tem muita coisa errada na internet, né? Tem muita coisa errada em tudo, entendeu? É, isso foi uma pesquisa que eu vim tendo desde muito tempo, né? São os estudos, né? Então não adianta outros virem para poder tomar, porque foi uma coisa que a espiritualidade viu fazer desde pequena, né? Desde muito tempo que eu vim me questionando que é pro centro espírita, né? Que eu já fui para a igreja, já fui para um bocado de lugar para poder entender, né? Eu me lembro uma vez que a Cidélia me levou para um terreiro de candomblé, né? E eu fiquei me perguntando naquilo que eu vi. E ficou um tempo olhando, eu era pequenininha. Eu fiquei um tempão observando e dizendo que a Cidélia é doida. Entendeu? Outra vez também eu me lembro que me levou para a igreja evangélica, eu ficava olhando, né? E com meu dom eu ficava vendo tudo o que tinha, né? Aí depois eu fui e vi na igreja católica, eu ficava olhando, né? Aí é mais pro centro espírita. Né? Era isso. Então é meu dom, né? É minha essência, meu espírito que quer que morra, né? Né? Que foi que a garota lá do Centro Espírita falou, né? Seu espírito é um azul marinho esverdeado que expande assim, ó. Ele expande, fica um negócio que expande. É muito raro encontrar um desse. Eu falei, eu sei, entendeu? Eu falei, mas seu espírito também eu tô vendo como é que é. E a gente ficou conversando, né? Muita gente boa ela. Aí a gente ficou conversando. É isso, né? Inclusive diz que ela é sobrinha da esposa do padrinho de Felipe, né? Que vai pro centro espírita. A gente ficou um tempão conversando. E eu vi, ela tem mais de 3 dons nela. Eu fiquei, nossa, como é que pode a pessoa ser assim? E eu só afastei Luiz, na verdade, porque eu ficava sem entender o comportamento dele. Não é que eu não queria que ele fosse, não. Eu queria sim, né? Só que eu ficava sem entender. Eu dizia, pô, Luiz, com essas atitudes aí, eu não quero saber mais não. Entendeu?
Só que depois eu vim entender, né? Minha mãe atrás lá falando com ele entendendo as coisas que acontecia, né? A história lá do meu empresário, né? A história lá de que largou o pai e o filho e foi atrás de Felipe. Eu, hã? Por isso que ele falou, você veio atrás de meu filho. E eu olhando, também. E eu parada, e ainda dei algumas orientações em minha mãe. Não fale da iniciar para Luiz, não. Que é a codificação humana, a centralização do espírito na matéria. Eu ficava olhando pra cara dela. Pois é. Aí eu vi, quando ele falou, vem aqui pedir lagartixa. Aí eu falei, pô, velho, o que foi que ele fez aí? Meteu câmera em cima de mim, foi, entendeu? Falei, quando ele viu, eu falei, eu não podia ensinar ele. Não vai vir cá pra eu te ensinar aqui. Entendeu? Só que tanta coisa em cima, eu falei, ó, não dá não, né? Simone de um lado, com Rubel, minha mãe do outro, falando as coisas por ser complicada de lidar e se escondendo, né? Felipe igual a Danilo, né? Só espero que Felipe não faça igual a Danilo, né? O doutor, como ela falou, o doutor Danilo. Por isso que eles disseram, o Danilo foi um erro, Danilo foi um erro, né? Maurício não é nada. Felipe e Maurício não é nada, eu não entendo até hoje porque falou que Maurício não era nada, né? Que será que é Maurício que vão mandar fazer alguma coisa? Gente, acho que não, né? Maurício não é nada, né? E eu gosto muito de Maurício, né? E Gabriela também, né? Aí mostrou, né? E mostrou o Eduardo, né? Eu tive uma sensação quando mostrou a mãe de Gabriela, Eduardo, não sei porquê. O marido de Gabriela como se fosse morrer, alguma coisa assim. Eu não entendi muito não, né? Que eu me lembro lá na casa de Gustavo quando o Rafinha falou de Agatha, né? Eu não entendi. Eu falei assim, que o irmão veio brigando, né? Que eu falei sobre isso, né? Com o Rafinha, né? Que quem brigou foi eu, mas na verdade eu reproduzi o que ele falou, né? Aí Gabriela, calma irmão, peraí, entendeu? Aí eu não entendi, né? E eu acabei até brigando com o Luiz, né? Não fale de minha mãe, não sei o que. Ele, Denise, esqueça sua família. Denise, para de falar de sua família. Que até ele falou, Denise, sua mãe errou com você, entendeu? Aí na hora eu fiz assim, ó. Aí quando eu falei da mãe de Felipe, aí ele, mas você errou também, né? Aí eu parei, eu falei, por que eu tô fazendo, né? Eu bati de frente, na verdade, e desrespeitei ele. Não foi por nada, foi porque eu tava vendo as coisas, pô, né? Que tava acontecendo, né? Aí eu fiquei observando, eu dizendo, pô, não é possível, né? Tá atrapalhando até eles aqui, né? E querendo ou não, o estado evolutivo deles, né? Mesmo que ele mostrou aqui, ele é menos evoluído, sim, mas ele pode evoluir também. É porque não foi bem direcionado, né? Eu vi o espírito de Wagner, como é que é. Eu vi o espírito do rapaz lá, André, que trabalha com ele. Ainda falei que na frente de Felipe. Eu falei, ó, o espírito dele como é que é, né? E fiquei observando, né? Eu vindo na matéria que eu consigo ver. Aí eu fiquei olhando, né? Vi o espírito das sobrinhas de Felipe, ficou um tempão. Vi que uma delas é uma irmã carnal. Eu fiquei olhando pra ela um tempão, né? Que eles disseram, Denise viu até a irmã, né? Só em olhar, ela ficou olhando, né? Aí eu fiquei olhando, eu falei, pô, ó, como é. Ainda me lembrou Luna, que eu falei assim, eu lembrei a Luna toda educadinha e tal. Vi a outra pequenininha, uma coisinha mais linda, a Rafinha brincando com ela, né? E eu observando, né? E eu fiquei um tempo olhando e vi o comportamento de Robert. O comportamento de Robert foi o hilário de todos, né? Eu fiquei um tempão observando ele, né? E ele pegando lá nos espetos, mostrando que ia ser lá, né? E aqui vai ser aqui mesmo, se ela ficar aqui, é aqui mesmo que ela vai se ferrar, né? E eu observando, né? E eu dizendo, pô, Luiz é gente boa, né? Felipe ama o pai dele, mesmo que não mostre, né? A irmã de Felipe, gente fina, né? No meio disso aí, velho. Entendeu? O Wagner também, né? Que eles mostraram, Wagner é assim por causa de criação, né? Acaba sendo assim, igual o comportamento de Luiz, é que é mais parecido com Luiz, né?
Aí eu falei, é por causa de criação. E os livros que eu dei a Felipe, eles falaram, tira os livros daqui, porque se Luiz ver vai ser pior, né? Eu falei, vai ser pior porque ele não entende, porque se desse tempo eu ia mostrar tudo pra ele, entendeu? Ele ia entender tudo lá, as coisas, né? Aí foi aí que eu entendi, né? Aí eu joguei os pendrive fora, que eram os pedidos, né? Eu ainda falei, pô, eu ainda ajudei ele, né? Tô vendo lá a polícia em cima de mim. Eu falei, e a polícia, porque eu botar uma multa nela. Eu falei, você é policial, você tá achando certo isso? Entendeu? Mas o que mais fiquei triste foi quando eu soube que era uma criança, né? Que eu peguei e falei assim, pô, não acredito que Simone orientou Robert, velho. Né? E querendo ou não, ainda enganou o próprio Luiz, né? E botou uma criança no meio disso aí, velho. Eu fiquei de cara com isso. Quando eu soube aqui, eu falei, como é que soube disso? Foi Luiz? Não. Quem foi que soube disso? Que ela ainda falou, minha mãe ainda falou assim, vamos ver, né? Se Luiz vai te ajudar, né? Vamos ver. Porque o irmão pegou e falou que Luiz se apaixonou por mim. Eu não vi isso, né? Aí eu falei pra minha mãe, vamos ver, né? Quem sabe Luiz vai te ajudar, né? Aí eu fiquei assim, olhando, um tempão. Eu falei, nossa, né? Na verdade foi Simone, pô. Entendeu? E Roube com a natureza dele foi e fez mesmo, não teve nem aí. Por isso que é aquele comportamento dele, né? Eu falei, desgrama, como é que pode? Simone entrou em contato com mais Paulo pela internet. Foi pela internet, igual a ex-mulher de Luiz. E que só foi separada porque foi Gabriela que pediu pra poder separar, pra não atrapalhar eles lá. Entendeu? Eu entendi o que foi que Gabriela fez. Né? Eu fiquei um tempão observando. Falei, desgrama, né? E a natureza dela também, né? Acabou agindo dessa forma também, né? E da filha, né? Eu fiquei um tempão observando. Porque eu me lembro que quando eu entrei a primeira vez lá em 2013 na casa de Felipe, a filha dela era menor. Tinha um quarto cheio de brinquedo. Eu me lembro que eu passei, né? Eu e Gabriela. Gabi também viu. A gente viu um espírito, né, de um homem no meio dos brinquedos, né? E ele gostava de... Ele não tinha uma energia muito boa, não era muito bom não, né? Que teve um brinquedo que Felipe me deu que foi dela, né? No dia dos namorados. Aí eu falei, aí eu levei, aí quando eu trouxe pra cá, a Afrodite Divan, né, a guardiã do Vale dos Suicidas, pegou e falou assim, ó, pega esse brinquedo e jogue fora. Guarde esse negócio aí, a entidade veio junto. Aí foi a mãe de Gabriela que ajudou a tirar daqui. Né, que a mãe de Gabriela abriu o boneco, né, o urso, né, tirou todos os negócios, parece até que tava abrindo uma pessoa, né, e jogou dentro do lixo. E o espírito ficou assim, olhando. Aí na hora que eu desci pra jogar fora, ele me chamou de desgraçada, só desgraçada, né. Eu falei, você precisa voltar pro mundo espiritual, né, muito impregnada. Agora, como aquela garotinha conseguiu? Eu falei, isso é o pensamento, né, ou seja, ela não deve ter um pensamento muito bom, né, mesmo sendo um espírito evangélica. Né? Estranho isso. Eu observei muito ela. Muito, muito, muito. Entendeu? E o que eu observei mais ainda foi Felipe. Pegar o brinquedo dela e me dar. E eu disse, vem cá, Felipe, você que pegou esse brinquedo hoje. Ele, eu comprei. Foi? Você comprou? Eu só dou uns tabefe brincando. Mas eu fico observando, entendeu? É isso. E eles disseram, né? O irmão que come tomate lá em 2018, ele pegou e falou, né? Ele disse que eu gostava de Denise quando ela era homem, né? Porque eu nasci bem antes, né? Acho que foi bem antes de Cristo, né? E eu era tipo a polícia da época, né? Eu era um homem, né? E
Depois eu nasci no século XVIII, na França. E agora essa encarnação. Né? É isso. E que eu fui namorada de Rick desde a vida passada, né? E Felipe, na verdade, a gente só teve um relacionamento, eu vim falando, relatando sobre isso, né? Rick tinha mexido no meu dom mediúnico e eu acabei não sabendo controlar logo no início, né? A situação por causa das entidades que estavam do lado de Felipe, os espíritos que estavam do lado de Felipe, que fez o que o teste de Belian fez antes de acontecer, né? E num lugar fechado, que eu falei, eu chamaria de Felipe aí, ó, entendeu? Aí depois eu para poder ajudar a Gabriela, né, eu acabei, né, namorando com ele. Só que depois eu vi que não, só amizade mesmo, né? Teve um momento que eu falei, não, é só amizade, né? E a gente só se conheceu pela internet devido à situação lá de Gustavo, porque a gente ia se conhecer em show, né? A proteção de Felipe tava comigo desde quando eu era pequenininha, entendeu? Eu venho contando a minha história em cima disso, né? Foi desde pequena. É isso.